Olá, iniciando aqui a live. Hoje vamos conversar com a Ludmila, do Goiânia nas Urnas. Olá, Franklin. Olá, pessoal que está entrando aí. Vamos conversar hoje com a Ludmila, do Goiânia nas Urnas, né? Convidar a Ludmila aqui para um bate-papo esse domingo. Olá, Ludmila, tudo bem? Olá, Marcos, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, você me ouve bem? Te ouço bem, te ouço bem. Quem está nos assistindo Ótimo. está me ouvindo bem também? Aí, quem tiver nos ouvindo, se puder dar um alô aí pra gente. Exato. Escreve aí pra gente, ouço bem. Se não tivesse ouvindo também, eles já iam comentar, né? Nós estamos ouvindo, tá? Mas, Ludmila, Verdade. prazer em ter você aqui para a gente bater um papo nesse domingo, todos aí de quarentena. Você está em Goiânia? Estou em Goiânia, Marcos. Muito obrigada pelo convite, muito generoso. E, antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar as minhas colegas do Goianas nas Urnas, as demais 19 selecionadas que eu tenho certeza que vão participar ativamente dessa live aqui conosco. E espero que seja um excelente debate. Legal, você já adiantou uma resposta que eu estava curioso, né, de saber quantas selecionadas tem. Não sei se a gente fala é um movimento, é um grupo, não sei como que vocês classificam assim, o Goiânia nas urnas. Então, Marcos, o Goianas na Urna é uma ONG, é uma iniciativa Bom, de algumas goianas que viram na baixa representatividade feminina na política aqui uma janela de oportunidade para a criação desse movimento que estimula mulheres a participarem mais ativamente da política, que estimula mulheres a participarem das disputas partidárias e mais, que estimula mulheres à disputa eleitoral propriamente dita. Então, é um grupo de mulheres, todas voluntárias, que fizeram esse baita projeto acontecer. Eu participo da turma do primeiro processo seletivo, nós somos 20 mulheres selecionadas. 10% de nós só se filiou a um partido político depois desse ano intenso de formação pelo Goianos na Urna. Então, efetivamente, tem mostrado seu valor, e não só um valor simbólico, mas um valor objetivo no auxílio às nossas tomadas de decisão, no auxílio à nossa performance no espaço público mesmo. que legal, fico feliz em saber essa notícia, esses movimentos que estão surgindo, né? Fazendo uma retrospectiva, a gente vê recentemente vários movimentos surgindo em prol da política e pensando sempre na qualificação dos nossos futuros representantes, das nossas futuras representantes, porque o cidadão está pedindo isso, né? Nós temos RAPS aqui em São Paulo, que é um pouco mais antigo e veio até antes dessa onda de movimentos, de grupos. Depois teve o Renova, temos o Goiânia, tem o Protagonize também, que nasceu no Mato Grosso, não foi isso? Através de um Exatamente. vereador. Nós temos também outros movimentos, Vote Nelas, que veio pela deputada federal Tabata Amaral. E eu vejo assim, muito tem movimento Acredito, movimento Agora. Então, eu sinto, eu não sei se é uma visão um pouco limitada, mas que esses movimentos eles estão fortes apenas em cidades grandes e agora que eles estão começando a ir para o interior mesmo. Eu queria ver como é que vocês têm sentido isso aí no estado de Goiás. Marcos, se você me permite, eu também vou fazer um merchan. Eu estou com essa camisa aqui, está escrito Mais Mulheres na Política. Essa camisa, Legal. inclusive, é uma iniciativa da RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que é também um espaço de formação e qualificação de agentes públicos e políticos, da qual eu também faço parte desde 2016 na condição de jovem e desde o ano passado na condição de líder.
e assim como o Renova, que também tenho o privilégio de me dizer aluna do Renova, o Goianas na Urna e todas a maioria desses movimentos que visam qualificar pessoas, eu acho que eles têm seu nascedouro lá atrás, nas inquietações, nas manifestações sociais em 2013, quando as pessoas se viram diante de uma crise de representatividade forte. A gente não sabia, a maioria das pessoas ali não sabia naquele momento o que se estava pleiteando. Eu acho que hoje a avaliação da ciência política é uma falta de pauta e de agenda muito clara de junho de 2013. Mas o que a gente tem como extrato daquele movimento é o que estava colocado, o que estava posto, não estava agradando a maioria das pessoas. E diante desse diagnóstico, alguns grupos surgiram. E aí você tem RAP, você tem o Renova, você tem as Goianas na Urna também fazem parte dessa incomodação. Porque não é possível que nós mulheres sejamos 52% da população e que nós ocupemos, em média, 14% dos cargos eletivos aqui no país. Então, existe uma distorção democrática aí que precisa ser corrigida. E entendo que esses movimentos visam suprir essa lacuna. E você toca num ponto que é muito interessante, que é a falta de capilaridade, de penetração desses movimentos nos rincões, nas áreas mais afastadas do país. E eu acho que esse é um desafio que está colocado, né, na mesa de estratégia desses movimentos, é saber como qualificar a política a partir também dos locais onde ela é mais deficitária, mais prejudicada, nos locais onde a gente tem, vamos dizer assim, entre muitas aspas, uma mão de obra política não tão preparada. Então, como é que a gente vai acessar esses espaços? Como é que a gente vai sair do encastelamento das grandes capitais, dos termos, muitas vezes, muito herméticos, para levar essa avalanche de democracia, que eu acho que é assim que a gente pode qualificar esses movimentos, para cidades mais distantes, né, das grandes capitais. Eu penso, Marcos, que esses movimentos precisam estarem baseados nessas cidades. Eles precisam conseguir capilarizar, achar pessoas nesses locais que possam ser embaixadores dessas ideias, desses valores, e que possam levar para suas localidades um pouco do conhecimento que está, nesse momento, confinado nas grandes capitais. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, mas que precisa ser feito agora, senão nós vamos ter movimentos que produzem algum efeito nas capitais, né, ou nas cidades com mais de 200 mil habitantes, mas que produzem nenhum ou quase nenhum efeito nas menores cidades. Legal. Eu compreendo e concordo com você. Eu vejo assim, falando um pouco da Smart Eleitoral, né? A Smart Eleitoral ela foi criada numa perspectiva diferente de ser apenas uma empresa de marketing, estratégia eleitoral. Nós temos um conceito maior por trás disso, né? Formado principalmente por 4 sócios, todos formados em administração pública, que já trabalharam em prefeituras e governo do estado, conhecem a máquina pública. E também conhecem de campanha eleitoral. Todos já fizeram bastante campanha eleitoral, tanto no interior como a nível estadual. E eu, em 2018, vim para São Paulo, eu sou de Minas, vim para São Paulo coordenar a campanha de um deputado federal aqui, e aí vi a questão da qualificação e mão de obra para campanhas eleitorais. E aí nós sentamos, né, nós 4 sócios, e discutimos. Precisamos formar pessoas para trabalhar em campanha eleitoral. Não só trabalhar de forma remunerada, mas também os voluntários e também capacitar coordenadores de campanha, porque nós temos no Brasil, em 2016, né, foram mais de 500 mil candidatos, vereadores, prefeitos, e não tem pessoas para trabalhar com esses candidatos. E com a renovação política, com a visão do cidadão, com mais pessoas que nunca se atentaram às eleições, que nunca se atentaram à política, querendo participar, é possível ver isso em todos os partidos, pessoas saindo da iniciativa privada, pessoas saindo do terceiro setor, servidores públicos querendo entrar na política, ser candidato a vereador ou a própria prefeitura, se empolgando, porém eles não sabem qual é o primeiro passo a ser dado, ficam perdidos
E também muitos têm a concepção de que precisa de muito dinheiro para fazer campanha eleitoral. Sem dinheiro não se faz campanha eleitoral. Não é isso. Nós produzimos muitos conteúdos, fizemos um curso recentemente, mas todos os conteúdos gratuitos que nós disponibilizamos, a gente deixa isso bem claro. É disciplina, organização, não precisa de dinheiro, claro, né, que não precisa de R$ 0, não. Você precisa de uma quantidade mínima que aí você vai fazer com uma rede de doadores para colaborar com o seu projeto político. E principalmente na questão de mobilização de voluntários. Ontem nós até gravamos uma aula com a Natália Pandeló, que trabalhou comigo, é uma pessoa experiente na questão de voluntários e mobilização, e diz, você não está chamando pessoas para trabalhar para você. Muita gente fica constrangida nesse ponto, né? Você está chamando pessoas para trabalhar em torno de um projeto político e nós criamos a Smart Eleitoral nessa concepção de que a liderança pública, né, quem vai se candidatar, tem que formar o seu projeto político. Ela tem que ter uma visão maior, de longo prazo, e nós já percebemos que a dificuldade é chegar no interior, onde a política é muito na base da troca, onde a política é sempre aquele mesmo grupo, e aí todo mundo acomodado, mas tem aqueles que querem fazer a diferença ali e mostrar para eles que é possível. E aí onde nós vemos que esses movimentos que estão surgindo têm muita força para encorajar essas pessoas. E as redes sociais é o que nos potencializam, né? Eu gosto do que você fala, Marcos, e assim, fazendo deferência a uma pessoa que eu respeito muito e que é uma das idealizadoras do Goianas na Urna, que é a Emília, ela participou como coordenadora de uma campanha a deputada federal aqui em 18, e dessa experiência Sim. que ela teve, que justamente pela observação da dificuldade que se tem de montar um time, né, de voluntários, sobretudo, para atuarem com política, era uma coisa que saltava aos olhos. E essa é uma correção que nós temos que fazer, nós que nos predispomos a fazer campanhas mais sustentáveis, campanhas que não gastem tanto, nós temos que encorajar outras pessoas a tomarem consciência desse conhecimento, desses ferramentais e mais, de quererem participar efetivamente, porque a renovação que tanto se aclama, tanto se pede, ela não vai acontecer por osmose, por brotamento. Nós precisamos de uma conciliação, uma reunião de forças e de vontades em torno do que você menciona, que são bons projetos. Então, eu vejo que existe uma abertura aí, também você comentou, para que pessoas comuns, pessoas que nunca se viram representadas, que nunca se viram atreladas de alguma maneira à política, queiram estar nesses espaços, queiram disputar esses espaços, queiram ter voz ativa. Então, para que a Sim. gente consiga romper a barreira do ceticismo, romper a barreira que pode ser até estrutural, né, do valor econômico que tem uma campanha, nós precisamos de um corpo de militantes ou pessoas organizadas que comprem e abracem determinados projetos. Isso é fundamental, porque ainda se faz, Marcos, uma política, uma campanha política, talvez muito cara, sobretudo quando a gente vai olhar as eleições municipais, que são eleições para vereador e prefeito, os interesses mais imediatos do cidadão estão todos ali colocados à negociação. Então, costuma ser uma campanha de muita troca, de muito favorecimento, de muita compromisso ali, comezinho, sabe? E fala-se pouco de projetos em nível de cidade, fala-se pouco do que a gente espera perspectivamente para uma cidade, que essa troca de favores enriquece a campanha, né? Você tem que saber também como você vai se blindar desse tipo de assédio. Se você é um pré-candidato a vereador ou a vereadora, a prefeito esse ano, você tem que saber que você vai ser muito assediado para se curvar diante desse modelo tradicional de campanha. E aí você e o seu time, que você já tem que ter pensado nele, né? Eleitorado, uma nova forma de pensar e fazer campanhas, que não necessariamente estejam calcadas. Opa, seu áudio cortou um pouco, Ludmila. Nessa barganha, que isso é
Alô, Ludmila? Agora, agora voltou. Não, não voltou. Eu vou convidar você de novo. Vamos reiniciar. Opa, agora voltou. Fala, vamos ver se estamos te ouvindo. Não, não estou te ouvindo. Eu vou tirar você aqui e convido novamente. Não tô... A internet da Ludmila caiu um pouco. A Ludmila é do movimento Goiânia nas urnas, né? Ah, vou esperar ela entrar novamente aqui para falar conosco. Estamos falando de política, eleição municipal, participação das mulheres na política esse ano e daqui a pouco vamos falar da quarentena. Estamos aí entrando com a Ludmila. Pessoal, pode mandar perguntas, Oi, vamos oi, oi, falar. oi. Agora sim, voltou. Ah, legal. Gente, peço muitas desculpas. A minha internet está oscilando muito aqui. Eu, Normal. Está essa acontecendo semana, isso em todo lugar. é, Mas igual você. Não, pode continuar. só para concluir, Marcos, eu estava dizendo que essa barganha também gera um déficit democrático. A partir do momento que você comercializa o seu voto, você perde um pouco da credibilidade ou legitimidade de cobrar lá na frente uma postura séria e um compromisso público à altura do que se espera para uma casa legislativa ou para posto de executivo no país. Sim, e nós temos abordado muito isso no nosso curso, quando a gente fala de construir pauta, construir proposta, mostrar a sua causa e unir uma rede de apoio, que é a rede de voluntários de pessoas. Se você deixar isso tudo bem alinhado, você consegue demonstrar para aquele eleitor que quer uma diferença, ele vai pensar duas vezes em negociar o voto dele e realmente ele vai ver uma esperança em você, e aí assim cresce a força dessa liderança política, né? Deixando a pauta e a proposta bem definida. E esse ano, né, tivemos aí uma mudança drástica no nosso cenário em termos de coronavírus. Eu acho que pode ser o próximo ponto a abordar aqui, porque primeiro nós temos um cenário que discute a possível mudança ou não das eleições. Quero até ouvir de você sobre seu ponto de vista, seria favorável ou não. Eles têm 3 propostas no Congresso, 2 de senadores, uma de um deputado federal, para unificar as eleições de 2022, usar o fundo partidário eleitoral para o combate ao coronavírus. Eu não sei, eu não tenho uma opinião formada ainda sobre isso, né? Tem que estudar mais a fundo, embora foi pouco discutido, e o Rodrigo Maia já afirmou que ele não quer pautar nesse momento. Quero ouvir um pouco de você sobre a mudança da eleição. E o segundo momento é que, embora a saúde seja um grande problema em muitas cidades brasileiras, esse ano ela vem com uma pauta mais forte ainda para candidatos, para candidatas em qualquer lugar do país. E aí, não só a saúde, mas a estrutura hospitalar, a estrutura dos postos de saúde, porque são em crises como essa que nós vemos que o Brasil tem uma baixíssima estrutura de UTI, principalmente. Então, quero ouvir de você um pouco sobre esse tema, né? Sobre muitas pautas, Marcos, eu vou me permitir falar uma por uma para não embaraçar. Sobre o primeiro tema, que o adiamento, né, das eleições desse ano. Eu confesso para você que eu ainda não amadureci uma sentença muito clara em relação a isso, porque existem muitos complicadores, né, inclusive do ponto de vista legal, institucional, de a gente começar a se sentir muito confortável em promover remendos, né, legislativos em relação às eleições. Eu tenho muito medo disso virar um precedente para que daqui a alguns anos outras eventualidades, eu não chamo a pandemia de coronavírus de uma eventualidade somente. Eu chamo isso de uma catástrofe e espero que fique claro. Mas que diante de eventualidades outras que não tenham o tamanho dessa pandemia de coronavírus, a gente promova outras alterações no processo eleitoral, e eu não sei se eu vejo isso com bons olhos. Tenho uma certa disciplina legislativa em relação a isso. Porém, nesse ano, né, no caso específico desse ano, eleições municipais, e sabendo que o coronavírus coloca a gente num ambiente de confinamento,
E muitas das pessoas, muitos dos pré-candidatos e pré-candidatas com quem eu tenho falado, eu tenho muitos amigos que vão se lançar esse ano, se mostram preocupados, porque, naturalmente, essa retirada dessas pessoas da rua, né, de conversar pessoas mais proximamente, de estabelecer outras conexões, isso gera um peso negativo às suas pré-campanhas e aos seus planejamentos. Ninguém contava com isso e as pessoas estavam não crescendo, né? Elas estavam ganhando corpo dentro de outros segmentos e tal. E isso agora ficou muito na dependência das redes sociais, das mídias digitais. E aí o que percebe é que o efeito colateral disso é que todo mundo tem usado muito, explorado muito, e tem gerado uma sobrecarga de informação, uma sobrecarga, por exemplo, dessas transmissões online, dessas lives. Hoje, e eu não estou em momento nenhum falando mal disso, estou querendo que a gente pondere e que a gente debata sobre isso. Hoje, muita gente tem feito lives. E aí, o que a gente percebe é que a sua caixinha de live, lá, às vezes, está quase todo mundo fazendo a sua própria live. E assim, a gente precisa começar também a entender que nesses momentos de desespero, a gente precisa conseguir parir mesmo novas formas de nos comunicar e de nos atrelarmos às pessoas que estão distantes de nós. Porque se todo mundo for apostar nas lives e tal, vai acabar que eu estou vendo a minha, você está vendo a sua e cada um está vendo a sua live propriamente. Não está ecoando nenhuma informação. Então, eu acho que o que fica... Principalmente nos horários ali das 8 às 10 da noite, né? Exato. São várias, assim, é uma porção que você fica... E diante disso, eu acho que o eleitor, que é o consumidor desse produto eleitoral, ele fica enfadado, ele vai ver uma série no Netflix. Então, a gente precisa criar mecanismo de estabelecer esse dia de maneira leve, entendendo que a pandemia ela pode acirrar e radicalizar essa quarentena por mais meses. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que os pré-candidatos e pré-candidatas vão fazer para acessar esse público sem overposting, sem ser impositivo demais, sem a ganância de sempre falar e muito pouco. Então, sim, assim, depois eu quero jogar essa bola para você, que é um estrategista de campanha, trabalha com planejamento, que eu quero que você diga para todos nós qual é a saída para isso tudo. Mas, voltando às suas perguntas, com relação à unificação das eleições. Marcos, eu sou frontalmente contra unificar todas as eleições num ano só, porque eu acho que existe uma dificuldade do eleitor em absorver temas gerais e temas particulares. Quando você está falando de municipalidade, você está falando da política mais particular, que afeta mais o dia a dia, o caminhar, o acesso à saúde, o acesso à água. É algo que é muito imediato. E quando você leva a política para um nível macro, o debate para um nível macro, que são as eleições gerais, eu acho que ele acaba absorvendo o que quer dizer as eleições municipais e aí vira uma confusão para o eleitor que não vai saber se decidir diante disso. Bom, peraí, a minha atenção, que é uma atenção difusa, todos sabemos, vai ficar voltado para os temas da minha cidade ou para os temas enfim, que dizem respeito à União. Como é que eu vou modular a minha atenção diante disso? Então, eu vejo que a separação de 2 em 2 anos das eleições, ela tem um motivo de existir. E talvez o maior dos motivos seja, de fato, descomplicar a vida para o eleitor, para que ele tenha, de 2 em 2 anos, a possibilidade de se envolver em temas gerais e particulares de maneira suave, de maneira natural, sem emaranhar um ao outro. Essa é a minha reflexão. Sim, eu concordo com você, até porque quando você tem eleições estaduais e nacionais, quando são 2 senadores, são 6, né, vamos dizer assim, 6 cargos que você está votando. Isso não é fácil para o eleitor, principalmente aquele que não tem tempo de entender política, né? Nós sabemos a deficiência na educação no Brasil e isso mostra a questão de uma deficiência em entender a política, o funcionamento, a responsabilidade de cada ente, de cada cargo. Então, se você unifica, a complexidade aumenta muito mais e eu acredito que a cada 2 anos nós temos discussões a nível de eleição.
E se você unificar, vai ser de 4 em 4 anos apenas aquelas discussões, na verdade, tem que continuar permanente, né? Mas no Brasil, o sistema eleitoral atual faz isso, né? E Exatamente. E só para completar, Marcos, se determinada localidade dá o azar, vamos dizer assim, de eleger péssimos gestores em nível municipal e péssimos gestores em nível estadual e federal, nós ficamos aí com um gap, com um hiato de renovação e de oxigenação do sistema por 4 anos. Sendo que, se você tem um prefeito que não está ali a contento, etc., etc., daqui 2 anos, você tira o governador, que às vezes pressiona o prefeito a trabalhar melhor. Enfim, são os jogos de pesos e contrapesos que a democracia nos apresenta. Então, quanto mais tempo e mais insumos a gente tem para exercer isso, melhor. sim, sim. E na sua linha, assim, essa questão da mudança das eleições, ela é complexa, foge um pouco da nossa altura, vamos dizer assim, e falando um pouco até que as pessoas querem ouvir dessa questão, né, do desafio de como se comunicar com o eleitor, vendo que está acontecendo muitas lives. O que podemos fazer diferente? E aí eu pontuo uma diferença que é a seguinte: rede social está concentrada onde tem acesso à internet. Nós temos muitas cidades no país que não têm acesso à internet, como é o caso do Maranhão, que apenas 14% da população tem computador e internet em casa, 75% continua na televisão. E aí, como é que o candidato lá, que quer fazer a diferença, como é que ele se comunica com o eleitor? E aí, até fiz um vídeo recente, soltei aí no Instagram da Smart sobre as lives, sobre o que os candidatos e as candidatas têm que fazer nesse momento e tem que tomar muito cuidado, Ludmila, para não se tornar oportunista, né? Nós vemos muito o ministro Mandetta falar que às vezes os prefeitos estão tomando atitudes eleitoreiras visto a pressão da oposição e quer mostrar que está fazendo alguma coisa. Porque depois, se tiver muitas vítimas, vai culpá-lo e ele vai, o que eu fiz, né? E às vezes faz coisas sem saber o que está fazendo, não baseia em dados técnicos. Então, qual que é a ação nesse momento? Primeiro ponto que eu falo, tem que usar as redes sociais, mas tem que saber usar e saber comunicar. Nesse momento, tem muita gente perdida ainda, o que tem que fazer, como que eu previno, como que eu adoto medidas com meus filhos. Tem pessoas que precisam trabalhar, a escola está fechada, o que eu faço com meus filhos? Tem a questão do pessoal da saúde pública. Então, assim, tem cidades que estão bagunçadas e os cidadãos estão perdidos, sinceramente. Nesse momento que o pré-candidato, a pré-candidata, tem que se tornar liderança para canalizar informação e ser um canal de relacionamento com esses cidadãos para orientá-los. E aí tomar muito cuidado com as fake news, né? Não compartilhar qualquer informação. E aí, quando eu digo compartilhar informação verdadeira, são informações do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, da própria Prefeitura. E sempre anunciar essas fontes que são seguras, são alimentadas por pessoas técnicas que estão na linha de frente. Então, esse é um ponto que eu faço, que a liderança política ela tem que acessar sites oficiais e mostrar e ser um canal de relacionamento para o eleitor, para o cidadão que não tem conhecimento, que não consegue absorver tanta informação. Ele ser a liderança. E como que ele canaliza isso? A rede social é um canal fácil, mas como você disse, está ficando cheio, são muitas lives. E uma observação das lives é que as pessoas podem fazer lives não necessariamente sozinhos, igual nós estamos fazendo. Você me convida, eu te convido e nós debatemos algum tema sobre o que o pessoal está precisando saber, está querendo saber, estão curiosos. E assim uma liderança também. Chamar uma enfermeira para fazer uma live para falar o que está acontecendo no hospital, quais as formas de prevenção. Chamar um policial para fazer uma live no seu horário de folga, como está a rotina de trabalho. Falar com o motorista de ônibus, falar com o dono da padaria, que a padaria, às vezes, o movimento caiu, com o dono de uma loja de roupa ou com uma manicure, teve que parar seu serviço, e aí como está sobrevivendo. Compilar as medidas do governo federal e do governo do estado que são voltadas para os empreendedores, para não gerar desemprego,
trabalhar nessa linha de como que a nossa cidade não tenha muito desemprego devido a esse cenário, o que podemos fazer, o que a prefeitura pode fazer, ela pode postergar o pagamento de ISS, do IPTU daquele imóvel comercial. Então tem que se discutir isso e é o papel da pessoa que quer ser candidata a vereadora, a vereador, ou próprio candidato a prefeito ou vice, tem que expor isso para a população, que é um cara conhecido. E necessariamente não precisa dele ter todo o conhecimento, ele pode chamar pessoas para discutir isso, sem ser nas lives, nas redes sociais. Onde pode acontecer isso? Nas rádios da cidade. Né? Procurar o pessoal das rádios, ligar, fazer por telefone uma entrevista, uma reclamação, uma sugestão. Isso já é um ponto de relacionamento e de compartilhamento de informações. No jornal impresso, tem jornais que continuam circulando. Então, escrever um artigo, mandar uma reportagem, uma informação e também via WhatsApp, né? Os seus contatos não param. Então, você faz um vídeo hoje, máximo 1 minuto, compartilha para os seus familiares, para os seus amigos e pedem eles para compartilharem esse material. Então, são canais, nesse momento, que tem de oportunidade que deve ser explorado. E Marcos, você toca num ponto bacana aí, porque quando a gente vai olhar o ambiente digital hoje, eu costumo traçar um campo imagético, hipotético aqui, que está todo mundo na sua casa, as famílias tendo que se readaptar a um momento, e ali a criança entediada, um adolescente também com os hormônios cheios e querendo sair, enfim. Esse é o cenário da família. Aí ela abre a rede social, tá lá você fazendo um discurso, às vezes, sem muita empatia, descolado do momento que as famílias estão passando dentro de casa. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão sair do seu conteúdo, elas não vão querer te acessar, porque, primeiro, você tem que entender o espaço de recepção do seu conteúdo. Interagir com as pessoas que estão te consumindo ali, vendo seus vídeos, olhando seus textos, etc. Então, tem que ter uma empatia nessa forma de se comunicar, porque senão você não consegue penetrar essa bolha de caos que a gente está vivendo. E é normal. Então, se assim, essa mãe ou esse pai está sentado, a casa está caindo, ele olha e está lá você fazendo um discurso muito militante, etc, etc. Não está fazendo nenhuma informação, não está agregando nenhum conteúdo ou nenhum auxílio para que essa família retome uma rotina organizada. Então, assim, ela não vai te ver, ela não vai te consumir. Então, é importante, eu acho, Marcos, e aí é muito bacana estar ouvindo a voz de um especialista, pensar sempre nessa empatia na hora de se comunicar, pensar em ter informações passadas de maneira leve e, claro, fazendo uma cruzada contra as fake news, porque as fake news, elas são tão virulentas quanto o próprio coronavírus. Isso a gente já sabe. Que eu recebo de fake news todos os dias, e familiares, gente que não tem tanto acesso a agências de checagem e que caem, gente. Essas pessoas caem, então a gente precisa ter cuidado. Você lidera, sim, né? Você pré-candidato ou pré-candidata, você lidera determinado grupo de pessoas e você tem que ser um porta-voz desse grupo com eloquência, claro, mas também com responsabilidade. Tem que saber de onde são as fontes que você tem tirado esses dados, essas informações que você passa. Tem que saber se o que você está repassando, de alguma maneira, está contribuindo com o estancamento dessa crise, de alguma maneira, está contribuindo com o bem-estar das pessoas. Esse afã de compartilhar tudo também faz com que as pessoas se sintam completamente amedrontadas com esse espaço digital. E é isso que eu tenho escutado de muita gente. Olha, eu não estou nem olhando rede social porque eu não suporto mais tanta fake news, eu não suporto, sabe? Eu escuto isso com muita frequência. Então, o que a gente tem que fazer? Perder esse espaço de contato direto com as... Opa! Ludmila travou um pouco. Voltou? Agora voltou. Alô? Voltou. Oi, te ouvindo. Estava dizendo, a gente tem que perder esse espaço qualificado de diálogo direto, que são as redes sociais,
ou a gente tem que fazer uma cruzada com quem não tem usado isso da maneira correta, da maneira a instruir as pessoas, da maneira a acalmar os ânimos das pessoas? O que a gente tem que fazer diante disso? Eu acho que a letra B, né? Sim, com certeza. Você tocou num ponto essencial, que é a questão da empatia. E aí é o que? Você analisar o cenário da sua cidade, das pessoas, das dificuldades das pessoas que estão ao seu redor, para você tratar de assuntos desses, né? Não adianta falar nesse momento de campanha eleitoral ou de, vamos falar, de meio ambiente, se o foco está em saúde e como evitar a contaminação do coronavírus. E aí, agora, se você vê que ao seu redor estão muitos empreendedores que estão perdendo movimentos, estão tendo que fechar seus comércios, o que pode ser ofertado a eles? Opa, vou acessar o canal do Sebrae, vou acessar o site da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico para ver quais programas do governo estão sendo ofertados, vou ver quais cursos online tem para esse público. Porque aí você percebe o seguinte, que é possível você gerar uma empatia e oferecer solução para os problemas. Não só na área pública, mas o problema de todo cidadão. E aí, por quê? O cidadão ele quer ver no representante dele alguém que ajude-o, né? Exatamente. E acho que um ponto que a gente pode falar, e aí, não sei, assim, o que o movimento hoje Goiânia da urna tem feito com as 19 selecionadas, né? A gente retoma um pouco aquele ponto 1 que nós começamos a falar do movimento. Selecionar as 19 candidatas, quais são os próximos passos? O que acontece no Goiânia na Mas urna? Eu sempre troco. você sabe que uma conversa tá boa é quando ela flui, você tá falando de Bahamas, de repente você tá falando de Shakespeare, tá ótimo, e é assim mesmo, é uma conversa que tem fluidez. Mas, se me permite, só para concluir o ponto anterior, Sim, claro, claro. eu acho que existe hoje um falso dilema, um falso embate entre saúde e educação. Perdão, entre saúde e economia. Por quê? Uma coisa não anda sem a outra. Que nós estamos todos preocupados com o cenário econômico do país é um fato. Nós não estamos sendo, eu acho que as pessoas que estão mantendo suas quarentenas, elas não estão sendo irresponsáveis com a economia. Elas estão entendendo que o momento é de isolamento para diminuir a curva de contágio, para diminuir a aceleração de contágio do vírus, para que depois a gente construa juntos, com a ajuda do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais, uma retomada da economia, uma saída para essa crise. E o governo já deu sinais disso, com essa abertura de linhas de crédito para empresas, com a instituição que está para ser votada no Senado segunda-feira, de uma renda básica. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer com que as pessoas queiram se inflamar para ir para as ruas ou fazer com que as pessoas se informem de quais são os mecanismos à disposição delas para que elas possam ficar em casa, continuar consumindo, continuar com sua renda mínima ali, para ela se manter. Existe isso. O que a gente tem que fazer como liderança pública é informar essas pessoas. Porque do jeito que está, Marcos, as pessoas fazem a leitura do tipo, me tiraram do trabalho e eu não tenho mais como comer, Não é verdade. Tem quem se socorrer, terá. A resposta do governo, que a meu ver veio de maneira muito retardatária, mas veio. E ela precisa ser publicizada. Então, assim, que mantenhamos o nosso isolamento social, mas entendendo que a preocupação com a economia ela persiste e que nós precisamos cobrar dos gestores desse país mecanismos e estruturas sérias para que a gente combata a crise econômica, que certamente virá, e ninguém nega isso. Mas, voltando ao Goianas na Urna, o que a gente tem feito, o que elas têm feito, o time interno, para qualificar essas mulheres, essas 20 selecionadas, e está chegando outro timaço de mulheres muito preparadas para essa segunda edição, que são mulheres que já são filiadas a partidos políticos e vão efetivamente disputar as eleições desse ano. O que elas nos preparam, né? A gente tem módulos de formação presencial, foram três atividades presenciais do ano passado,
Nós tivemos 3 atividades online, inclusive você foi um dos que encampou um baita curso para nós sobre planejamento de campanha, planejamento estratégico. E fora isso, elas abriram um projeto de imersão na Câmara Municipal de Goiânia para que todos nós, né, as 20 selecionadas, tivéssemos vivermos o cotidiano de alguma vereadora aqui do município de Goiânia, que leia-se. É um município com 35 cadeiras na Câmara Municipal e apenas 5 ocupadas por mulheres, ou seja, 14%. Precisamos mudar isso e o Goianas na Urna vem com esse discurso sério e vem dando o instrumental necessário para que as mulheres que queiram, e são muitas que querem, consigam superar as barreiras mais difíceis para a nossa participação e para a nosso efetivo estabelecimento na vida pública, né? Então, assim, só um parêntese, Ludmila. E quando você fala, né, unindo as mulheres em prol desse objetivo, e quando você fala de estratégia e atividade, elas são as mesmas para homens e mulheres. E aí, as mulheres é só elas manterem o que... não só as mulheres, né? De modo geral, o que é isso? Disciplina, organização, sola de sapato, vamos dizer assim, né? E conversar e formar rede de apoio. E a mulher, ela tem capacidade, isso igual o homem. Eu acho que se vocês deixam isso claro, e essa união possibilita muito mais, porque é uma organização em que todas vêm não como concorrentes, como acontece nos partidos e no dia a dia, mas como uma união de forças, que isso dá mais energia, com certeza, para elas. Então, eu tenho muita esperança nesses movimentos por essa forma de trabalho. Eu sou uma entusiasta, eu vivo falando para o time interno, que é um pessoal, são meninas que eu tenho profundo respeito pelo comprometimento que elas têm em levar esse projeto adiante, pelo nível de entrega, a gente vê, são horas e horas para preparar, produzir conteúdo e tal, porque você vê que verdadeiramente existe uma causa, existe um projeto ali, que essas meninas nos prepararem para o ambiente da disputa eleitoral, efetivamente, né? Não sei se todas ali vão ser candidatas esse ano, mas eu posso dizer que a maioria será, e elas estão sendo muito bem municiadas. E, Marcos, quando você fala que nós, homens e mulheres, têm acesso ao mesmo ferramental e tal, é o mesmo utilizado para homens e mulheres para fazer campanha, a gente ignora um fato aí, e eu sei que você não ignora, porque você é um cara super sensível a essa causa da mulher na política, mas tem muita gente que fala, mas a mulher tá aí, ela só precisa participar, ignorando os entraves históricos que a gente tem, né, e o afastamento histórico que a gente passa desses espaços de poder. Outro dia desse eu escutava um podcast, eu não vou lembrar qual e nem o nome, mas que dizia, mulheres são construídas e educadas para serem perfeitas, homens para serem corajosos. E o ambiente da política é um ambiente que exige muita coragem e muito dessa coisa, né, da autoestima, da firmeza. E nós, mulheres, temos que começar esse resgate dentro de nós, dessa coragem que nos foi tirada desde a infância, dessa braveza, dessa vontade, da vocação que muitos de nós temos e que fica ali negada, aviltada pelas nossas famílias, pelos nossos companheiras, o que for. Então, eu vejo esses espaços como Goianas na Urna muito mais que um espaço de ensinar ferramentas para disputar a campanha, mas uma retomada dessa nossa autoestima, dessa nossa liderança, que, assim como todo homem, é um líder em potencial. As lideranças, elas são desenvolvidas para mulheres e para homens. Só que as mulheres, elas foram deseducadas em liderar. E esse projeto, sim, tem mostrado que nós temos total condição, total capacidade, tanto que um dos eixos, um dos módulos de formação é o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de liderança. Nós, mulheres, temos condições de estar em par nesses processos, nós temos condições de fazer tanto barulho quanto e colocar as nossas agendas, o nosso jeito de refletir, pensar e fazer política em pauta.
a gente vai querer e a gente já quer. A gente precisa estar munida desses instrumentais e a gente já tem. Goianas na Urna está aí, RAPS renova. E o que a gente vai fazer agora? Aproveitar tudo isso e seguir. E seguir o baile, porque a gente vai chegar lá. Isso, eu concordo plenamente com você. Quando eu falo assim, não existe mágica para ganhar uma eleição, não existe fórmula certa, é um trabalho específico de cada cidade, cada bairro tem a sua especificidade ali, cada eleitor, tem cidade que é mais bairrista, tem cidade que não é, tem cidade que quer renovação, que é um jovem, uma jovem na política, tem cidade que quer uma pessoa mais sênior. Então, cada uma tem a sua estratégia, né? E isso é visível para todos e não precisa ir muito longe. Eu acho que em todo lugar nós temos mulheres que fazem a diferença na política e pode servir de inspiração. A própria vereadora de Goiânia, Sabrina, né? Tá me escutando, Ludmila? Escutando perfeitamente. Travou? Estou escutando. Não, estou Oi? escutando. Tá escutando? Estou escutando. Tem a Sabrina, vereadora em Goiânia, que é um exemplo. Nós temos a Raquel Lira, que é prefeita de Caruaru, também é um exemplo de mulher que vence, que venceu, tem muitos desafios na campanha, ela sofreu. É, nós temos também a deputada aqui em São Paulo, estadual, Marina Elou, que também faz um trabalho excepcional. Agora tem a suplente dela, Alessandra Monteiro, também está na trajetória política. Tem a Mônica Seixas, que é do PSOL, da bancada ativista. A Mônica Seixas é uma pessoa que tem um diálogo com todos os deputados, muito tranquila, sem radicalismo. Isso é uma virtude que tem que ter na política, em todos os partidos, né? Tem também a Janaína Pascoal. A Janaína Pascoal teve 2 milhões de votos em São Paulo e venceu várias guerras, vamos dizer assim, cada um tem uma visão se está certo ou se está errado, mas em termos de uma liderança que ela construiu com o sangue dela, capacidade, ou seja, mostrando que é possível. E aí nós temos também não em termos de candidatura própria. Você me permite só fazer um adendo que você está falando? A gente tem uma outra mulher que não está no Brasil, mas que nesse momento dessa pandemia de coronavírus, assim, na minha avaliação e de outras pessoas que eu tenho escutado, tem se mostrado uma liderança infalível e admirável, que é a chanceler alemã Angela Merkel. Ela tem mostrado seriedade, empatia, responsabilidade, e é uma mulher que eu admiro. E, assim, às vezes eu brinco com meus amigos que eu não entendo lufas de alemão, e às vezes eu entro no Instagram dela, fico ali olhando os vídeos para ver mesmo a postura, a retidão, o jeito que se comunica. A Angela Merkel é uma referência, assim, é uma mulher de direita. Isso a gente não está discutindo aqui, a gente está falando de performance. Sim, não em termos ideológicos, mas de trabalho, né? Exato, tanto que você citou Janaína Pascoal, você citou a Mônica Seixas, que estão em partidos antagonistas, mas são dignas de nota por serem coerentes, por defenderem seus ideais de maneira respeitosa, estão lá mostrando que a política também é lugar para a mulher e que nós vamos chegar, nós sabemos fazer a coisa de maneira séria e muito dedicada e comprometida. Você citou a vereadora jovem, vereadora Sabrina Garcês aqui, que o ano passado fez o Protagonize aqui em Goiânia. Você veio, desempenhou uma fala lá sobre planejamento de campanha também. E a Sabrina é um destaque aqui no município, assim como a vereadora doutora Cristina, que tem uma história de vida admirável, superação, teve 85% do corpo queimado vítima de uma violência doméstica, enfim, hoje está aí na política, representando uma porção de mulheres com um caráter admirável. Enfim, nós temos muitas referências para a gente arrimar. Mulherada está aí tomando... Sim, tá bonito. Eu falo isso porque... Alô, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu falo isso porque, às vezes, quando nós mostramos esses exemplos, né, fugindo da ideologia, mas falando de pessoa, de postura, de causa, de trabalho, serve de inspiração para outras mulheres se animarem e entrarem na política, né? E aí tem que ter garra,
força de vontade, esses movimentos incentivam isso. Exato. É assim, aquela coisa da representatividade e você se enxergar lá, né, Marcos? Se você vai, por exemplo, no ambiente corporativo, se você é uma mulher que trabalha na área de TI, trabalha no mercado financeiro, que são espaços que são operados majoritariamente por homens, e você não percebe ali uma das suas num cargo de liderança, é muito mais difícil você almejar estar ali, porque você não se vê ali. Aquele espaço refrata a sua presença. Então, quando a gente coloca mulheres lá, muito além da representatividade por ela mesma, mas a gente está falando do incentivo a outras gerações, a outras mulheres que têm isso nelas, mas não sabem por onde começar. Então, o exemplo é tudo. O exemplo pavimenta uma história aí de superação para muitas de nós que estamos no ostracismo dos espaços de decisão e querendo participar. Sim, concordo com você. E um ponto que eu ressalto também é assim: tem mulheres que querem participar da política, mas não querem ser candidatas, não querem se expor, porque é uma exposição muito grande. Mas aí as mulheres podem colaborar no staff, vamos dizer assim, na assessoria, por trás da candidata, por trás do candidato. Hoje nós temos muitas chefes de gabinete, aí eu destaco, né? A Tabata Amaral tem a Laís, que é a chefe de gabinete, o Daniel José tem a Nara, que é uma chefe de gabinete. O próprio gabinete que eu trabalho hoje é liderado por uma mulher. E tem a Mônica Sodré na RAPS, liderando essa instituição. São trabalhos que você colabora com a política, gera impacto social, não tendo exposição, mas sim colaborando com o projeto, né? A Mônica, então, eu faço uma parte aqui que eu já tive oportunidades de estar com a Mônica, ela é diretora executiva de uma ONG que eu participo, e a Mônica, para mim, é uma referência de trabalho sério, de competência, capacidade de diálogo, mobilização, enfim, é uma outra mulher que eu admiro. Mônica, um abraço. E eu acho, Marcos, que a gente tem caminhado bem nesse sentido. A gente tem conseguido quebrar algumas barreiras, algumas bolhas, né, dentro das quais estavam mulheres e homens também. Porque a gente tem que estabelecer esse diálogo construtivo com homens, que muitos deles, e aí eu coloco você nessa lista, são parceiros dessa revolução, dessa qualificação democrática, né? E a gente precisa saber conversar com os homens também, que são produtos da mesma criação machista que nós também, de onde nós também viemos. Então, o diálogo ele é sempre o principal motor de transformação da sociedade, é isso que eu acredito, e nós temos que ter disposição para conversar com as mulheres, falar para essas mulheres e para todas elas que o lugar que elas querem estar é legítimo, é delas, e ela pode ir atrás dele, porque não tem nada nesse mundo que vede a nossa participação na política, no mercado financeiro, na ciência, em qualquer lugar. Mas nós também temos que conversar com os homens e dizer: homens, nós não estamos rivalizando com vocês, nós queremos as nossas oportunidades, tais como vocês tiveram. Nós queremos também participar desses espaços, assim como vocês vêm participando ao longo de todos esses anos da história do mundo. Então, assim, eu acredito na sensibilização do homem, eu acredito que homens estão ouvindo mais. E no meu partido, por exemplo, nós temos um trabalho lá com qualificação de candidatas, etc. Mas a pessoa que preside... Está cortando um pouco, calma. A pessoa que preside o partido aqui no estado de Goiás, ele tem tido uma postura muito correta em relação às mulheres, a meu ver, e tem dado muito espaço para que a gente consiga montar uma chapa competitiva 50% de homens, 50% de mulheres. Esse é um desafio que hoje, no trabalho de presidente estadual do Mulher, do meu partido, não sei se eu posso falar, Marcos? Pode falar, claro. Presidente estadual do Mulher Avante, o partido Avante, nós temos esse desafio. A ligação está cortando um pouco. Ih, acho que travou. Ludmila, vamos entrar de novo?
Ludmila, Tô te agora ouvindo. voltou um pouco. Ah, agora Tô te voltou, tudo ouvindo. certo. Tinha travado. Você estava Eu falando do estava dizendo Avante, a maneira que o isso, Avante tem construído em Goiás. isso, que a nossa tentativa era uma chapa 50-50. Tem sido difícil? Tem. Tem sido uma tarefa ousada. Por quê? Nós estamos ainda lidando com o cenário de que as mulheres estejam muito abertas à participação na política, mas com muito trabalho, dedicação, informação, a gente vai chegar lá, tenho certeza. Não, ótimo. Ludmila, assim, nosso papo, eu acho que foi excelente, eu acho, não, tenho certeza, foi excelente. Agradeço o público que está nos acompanhando, só fazendo uma retrospectiva, né? Nós falamos do movimento Goiânia nas urnas, falamos aqui as estratégias que devem ser feitas, né, tanto para homens quanto para mulher nesse período de uso de rede social. A live está gravada tanto aí no seu perfil quanto no perfil da Smart Eleitoral. A Smart não é uma plataforma só de vender cursos para quem quer fazer campanha eleitoral, mas também tem um diálogo de política, de gestão e aproximar de todos. Faço um convite para a gente, né, daqui a 15 dias, retomar esse assunto, analisando as mudanças de cenário que vem de futuro, né, não só com você, mas com todas as suas amigas e parceiras aí do Movimento Goiânia nas urnas. E para fechar, te peço uma mensagem aí para todo mundo. Marcos, eu gostaria muito de agradecer em nome de todas as mencionadas pelo Goianas na Urna. Nós estamos muito felizes em poder estar aqui falando um pouco desse encampado aí pela Emília, sobretudo, e que vai, sim, revolucionar a política no nosso estado, vai colocar mais mulheres competitivas para disputar eleições. E nós gostaríamos também, eu anotei aqui para eu não me esquecer, de agradecer as nossas parcerias com o DataLeg, a inteligência eleitoral. Nós gostaríamos de agradecer ao Renova BR, que muito gentilmente topou essa parceria com Goianas na Urna, que vem a somar, que vem a calhar. Eu conheço a plataforma do Renova, os cursos disponibilizados o ano passado eu fiz, e eu sei que é de alta ponta. Muito obrigada. Obrigada também ao Elas no Poder, a bancada ativista, ao Vote Nelas, as brasilianas e ao Pacto pela Democracia. Nós, do Goiás na Urna, estamos muito felizes com a crença que vocês depositaram nesse projeto, a parceria estabelecida, e eu convido vocês a seguirem a página das Goianas na Urna, conhecer de nós que estamos ali, conhecer as nossas formações, conhecer o time interno e apoiar, gente, uma causa que precisa ser transversal, ser apoiada por homens e mulheres que realmente querem ver a democracia nesse país um tanto mais equilibrada com relação a gênero, a classe, a orientação sexual, enfim, aos múltiplos recortes que a sociedade tem, porque é isso que faz a gente, essa democracia tão vibrante, pulsante. Somos todos diferentes e todos precisamos ser representados. Obrigada, Goianas na Urna, pela oportunidade de estar aqui. E obrigada a todo mundo que assistiu, foi sensacional. E espero ter outras oportunidades. Com certeza, teremos outras. E é um projeto tanto da Smart como da Goiânia, de toda essa rede que você falou, que nós todos somos membros, de visão de longo prazo, né? Está crescendo, não vai parar de crescer. E quanto mais pessoas se juntar a nós, se juntar à nossa rede, esse movimento vai ganhar força pelo Brasil, não só em Goiânia, mas no Brasil todo. Eu tenho certeza que aqui em Goiânia foi a sementinha, mas isso vai se pulverizar para o país inteiro. E, gente, sigam a Smart Eleitoral também. É uma página incrível, cheia de conteúdo sério, de bom conteúdo. Eu mesma sempre fico lá vasculhando coisas boas para ler, para me inteirar, para, sei lá, para ter o que falar também. Então, sigam a Smart Eleitoral. Obrigada por todo mundo que participou. Obrigada, Goianas na Urna. E é isso. Até Então uma tá, próxima. joia. Grande abraço. Nós temos 20 segundos para encerrar. Um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.